Oi, essa é uma aula sobre o diagrama de Linus Pauling, esse diagrama que vocês estão vendo aí. Ele serve para fazer distribuição eletrônica, ou seja, para distribuir os elétrons de um átomo em suas camadas. Eu não gosto muito dessa versão da tabela periódica porque eu acho meio pequena, então eu costumo usar uma versão que eu mesmo faço no meu caderno, um pouco maior, porque assim eu me confundo menos quando eu estou trabalhando com ele. Fazer a distribuição eletrônica de um átomo é uma tarefa bastante simples. Você só precisa seguir algumas regras, alguns macetes bem tranquilos. A primeira coisa que você precisa saber é que na tabela periódica nós temos o número atômico dos elementos. O que é o número atômico? O número atômico é o número de prótons que tem esse elemento. E acontece que a mesma quantidade que um átomo tem de prótons, ele tem também de elétrons. Então, para fazer a distribuição eletrônica, a gente pode pegar esse número aí, que a gente encontra abaixo do nome do átomo. Então, aqui a tabela, olha só. E abaixo do nome do átomo tem o seu número aqui atômico. Então, a gente pega esse número e faz a distribuição usando aquele diagrama. Por exemplo, vamos fazer a distribuição aqui, ó, de um pequeno. Cálcio, tem 20. Como é que a gente faz a distribuição usando esse diagrama? Então, vou colocar aqui, ó, cálcio. Sua massa atômica vale 20. Ou melhor, seu número atômico vale 20. A gente começa a seguir essas retas transversais. Então, a gente começa da primeira e vai seguindo até chegar no final do diagrama. Nesse diagrama da tabela periódica aqui, fica um pouco confuso, olha, mas ele indica a mesma coisa. Você começa e então vai seguindo essas retas aqui, ó. Só que eu achei ele um pouco pequeno e a gente pode se confundir. Então, para não ter confusão na hora de fazer usando esse aqui, eu faço sempre a minha versão, porque eu acho mais interessante, né? Fazendo a distribuição, o que você tem que olhar? O número de elétrons é representado por esse expoente aqui. Então você vai contar esses expoentes até chegar no número que você quer, que no caso é o 20. Então a gente começa a partir do 1s2. Então a gente tem distribuição do cálcio, 1s2. Depois nós passamos para o 2s2. E olha só, nesse ponto aqui eu já tenho 4 elétrons distribuídos. 2 aqui, 2 aqui. Lembrando que eu preciso chegar em 20. Sigo a sequência, a próxima reta é essa, então eu vou para 2p6. 2p6. Próximo que eu tenho que fazer é 3s2, seguindo a sequência. 3s2. Com isso eu já tenho 2, 4, mais 6, 10, com 2, 12. Falta 8. Vem para a próxima reta, que é essa aqui, e eu tenho 3p6. 3p6. Próximo é 4s2. E olha só, eu já tenho 2, 4, 10, 12, 18. Então, com 4s2, eu chego a 20 perfeito. Portanto, eu distribuí os 20 elétrons do cálcio. O próximo passo é organizar isso aqui. E como é que eu faço a organização? Eu fiz umas linhas aqui, ó, horizontais em rosa, para você entender que na hora de organizar, você vai colocar cada respectivo número com a sua letra. Por exemplo, toda vez que você encontrar o número 4, ele será da quarta camada, a camada N. Então, primeira camada, segunda camada, terceira camada, quarta camada, quinta, sexta e sétima. Fazendo a organização do cálcio, nós temos que a camada K, que é a primeira camada de um átomo, ela vai ter o quê? O 1s2. Então, 1s2. A camada L, ela vai ter aqui o 2s2 e o 2p6. Então, 2s2, 2p6. 2s2, 2p6. A camada M, ela vai ter os elementos que contêm o número grande aqui, ó, 3. Então, no caso, eu tenho aqui o 3s2 e o 3p6. E eu vou colocar isso aqui, 3s2, 3p6. E por fim eu tenho o 4s2, então a minha camada N, que é a última camada desse átomo, ela tem 4s2. Em outras palavras, eu posso dizer que esse meu átomo aqui, na última camada, tem 2 elétrons. Então na camada de valência ele tem 2 elétrons. E é assim que funciona esse diagrama. Vamos pegar aqui agora um segundo exemplo. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um dos átomos que está aqui no final da nossa tabela. Pode ser o cloro aqui, ó. Então o cloro tem... Não, cloro não, vamos pegar o bromo. Bromo tem 35, é um pouquinho maior aqui. Então bromo com 35. Vou colocar ele aqui. Bromo tem o seu número atômico igual a 35. E vamos começar a fazer a distribuição do bromo. Começando a partir do
1s2. Fazendo a distribuição, nós temos 1s2, 2s2, seguindo sempre a sequência das retas, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6 e assim por diante. Então 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Vamos contar aqui quanto a gente já tem? 2, 4, mais 6, 10, com 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20. Acho que entre 35 falta 15. Próximo número, 3d10. Então a gente coloca aqui 3d10. Agora falta 5. Então no próximo, que é 4p6, ao invés de colocar 4p6, eu vou colocar 4p5, tá bom? E aí terminou a distribuição. Agora o que a gente faz? A gente organiza isso aqui nas camadas. Então vamos colocar um pouquinho mais para cima. Como é que organiza em camada? A camada K, que é a primeira, terá os valores que tem 1. A camada L, os valores com 2. A camada M, que é a terceira camada, os valores com 3. E eu sei que o último número que eu tenho aqui é o 4. Portanto, eu vou ter até a camada N nesse meu átomo. Então, 1s2 pertence à camada K. Os números com 2, que são 2s2 e 2p6, a camada é. Os números com 3 pertencem à camada M. Então eu tenho aqui o 3s2, eu tenho 3p6 e eu tenho 3d10. Por fim, eu tenho a última camada com 4s2 e 4p5. Portanto, eu concluo que esse meu átomo ele tem 2 aqui, mais 5 aqui, 7 elétrons de valência. Essa organização serve para a gente olhar quantos elétrons tem na valência. Poderia ter olhado direto aqui, sim. Olhar o maior número, que é o número 4, e aí concluir que ele tem 4 aqui, portanto ele tem esses 5 elétrons aqui com mais esses 2 elétrons aqui, 7 elétrons no total. Mas organizando fica mais visível. E lembrando sempre de pegar os dois valores aqui. A gente não pode pegar só o 5 ou pegar só o 2, não pode deixar nenhum para trás. E é assim que funciona esse diagrama. Ele é bem simples e ajuda a gente a fazer a distribuição eletrônica. E eu recomendo que, se você não quer ter dificuldades ou se confundir usando da tabela periódica, você pode fazer aí também o seu. E é isso o vídeo sobre o diagrama de Linus Pauling. Até mais.